Muito bom dia, quinta-feira, dia 11 de fevereiro, essa é a abertura do mercado com Márcio Bandeira. Antes de começarmos, se você puder dar o joinha, eu agradeço bastante. E se você não é um vizinho do canal, fica o convite para se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho para sempre ser comunicado dos nossos novos vídeos. Vamos à abertura do mercado desta quinta-feira. Bom, bolsas ao redor do mundo com leve viés positivo essa manhã, tá? Lá na Europa, a Alemanha prorrogou a quarentena até o dia 7 de março, queria até o dia 14, uma série de restrições estão sendo mantidas. Enfim, por lá os números caem do coronavírus, o que é bastante importante, tá? E é importante segurar isso daí devido às novas cepas do corona que estão se propagando ao redor do mundo. Resultados dão o tom por lá, tá? Commerzbank divulgou resultado bilionário no último trimestre, as ações caem 7%, e em Paris, Crédit Agricole sobe 3,5% depois dos resultados acima das expectativas. O número de empresas divulgando resultado no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos é muito grande e isso dá o tom por lá, principalmente setorialmente, tá? A AstraZeneca viu o lucro crescer 5 vezes, mas as ações sobem só 2,5%. Primeiro que isso estava em parte precificado, segundo analistas, alguns números de margens operacionais não foram bem vistos pelo mercado, por isso que a alta não é maior. Enfim, as bolsas sobem por lá. Nos Estados Unidos tem um monte de notícia, né? A China e os Estados Unidos, Xi Jinping e o Joe Biden falaram por telefone, falaram de direitos humanos, comércio, e a coisa deu uma pegadinha, né? Vamos lá. Rede estatal chinesa, pegar as palavras dele. O Joe Biden falou sobre direitos humanos com ele, né? Falou sobre pandemia também. Foi uma conversa, foi a primeira conversa deles, tá? E a rede estatal chinesa divulgou o seguinte: os Estados Unidos devem respeitar os interesses centrais da China e agir com cautela. Bom, enfim, a gente postou todas as notícias relativas à China e tudo o que aconteceu nos últimos meses, né? Na parte de resultados, temos Pepsi antes da abertura do pregão e Walt Disney depois do fechamento. E o grande dado esperado para o dia de hoje é o Jobless Claim, ou seja, pedidos de seguro-desemprego que sai toda quinta. A expectativa é de uma queda para 760 mil pedidos. Na semana passada foram 779 mil pedidos. É o segundo dia de debate sobre o impeachment do Trump, a coisa começa a pegar, o pessoal batendo forte, que só aconteceu depois dos twitters dele, depois que ele inflamou. CNN estava com uma matéria gigante aqui, linkando pessoas que estavam dentro desse riot, que é o que aconteceu lá no Congresso, e que são pessoas ligadas de alguma forma ao Trump. Mas enfim, a gente não pode esquecer que eles precisam de 17 republicanos votando contra o Trump. Nessa passagem sobre se haveria ou não essa votação de impeachment, somente 6 republicanos foram a favor, então existem ainda 11 votos necessários. Eu acho muito difícil e, segundo os relatórios internacionais, a probabilidade é muito pequena desse segundo impeachment do Donald Trump. Lá nos Estados Unidos teremos o IPO do Bumble, que é um app de encontros mais focado no público feminino, tá? Saiu acima do target de 37 a 39, era o processo de IPO, saiu a 43 dólares no IPO de 2,15 bilhões de dólares. A gente tem que criar algum app e fazer o IPO dele, né? Espetacular. Bom, ontem eu comentei, né, Tilray no fechamento. Tem que olhar o fechamento também, acompanhar os 2 vídeos, porque lá a gente às vezes comenta coisas que não estarão aqui. O Tilray, que é uma empresa ligada a cannabis, subiu muito forte ao longo desse ano. É importante a gente manter esses investimentos alternativos, assim como Bitcoin, criptomoeda, sair desse mundo que a gente vive de CDB, LCI, LCA, fundo imobiliário, poupança, pelo amor de Deus. Temos que sair desse mundo e olhar para tudo que tem de oportunidade aí no mundo, tá bom? E os índices também operam com valorização lá nos Estados Unidos, os índices futuros. Já que no Brasil, passada a votação no Congresso, passada a autonomia do Banco Central, o foco agora se volta para aumento do auxílio emergencial. Deve sair. Lira falou ontem em entrevista, se eu não me engano foi na Band, de um valor entre 200 e 300 reais. Todo mundo era baseado, todos os comentários, em 3 pagamentos de 200 reais, tá? Metade do pessoal que foi beneficiado no último programa. Assim, vai ter. Todo mundo está falando, é dado. A questão agora é
o teto fiscal e pedaladas. Então o Guedes está tentando fazer de uma forma que consiga equacionar isso no teto fiscal e que não seja caracterizado como pedalada, que poderia dar impeachment, a gente já viu tudo isso que aconteceu. Então, esse ruído político continua pressionando a nossa bolsa. Ontem foi um dia pesado, mesmo com o mercado relativamente positivo lá fora, as bolsas fecharam perto do 0 a 0, mas aqui falta fluxo, falta um view. A gente está olhando muito mais para os 111 mil pontos do que romper os 125, que são as máximas, nesse momento com essa fraqueza do mercado. Então, que isso daí realmente consiga ser equacionado, porque a gente precisa para voltar a sonhar com as máximas. E aí, fala de Lira ontem. Quem tem que achar uma solução é a economia e não eu para essa equação, tá? Hoje temos resultado da Cosan, Engie, Renner, Multiplan, Rumo, além do Banco do Brasil. Depois eu dou uma olhadinha se algum deles já saiu, quando a gente for falar das últimas notícias, tá? Hoje acaba o IPO da mineração da CSN, tá? Até banco público estava falando com os clientes do IPO, algo que eu nunca vi, então provavelmente a gente deve ter algum rateio bem expressivo, tá? E ontem a gente viu a IPO, se você não viu, vê o fechamento de ontem, realmente como foi uma montanha russa, tá? Hoje estreia na bolsa West Wing, Cruzeiro do Sul, e tem a precificação da Horizon e da Eletromidia. Por aqui, nosso futuro ainda não está aberto, abre às 9 horas, torço que abra com viés positivo, que está pesado. Todo dia a gente fraquejando com o nosso índice futuro. Bom, na China começou o ano novo lunar, tá? Durante 7 dias os mercados ficam fechados. A gente pede a referência do minério em alguns portos da China, mas tem outros portos que acabam nos ajudando para ter uma referência do preço do minério, tá bom? Mas serão 7 dias. E a OMS tá lá na China fazendo o trabalho dela, já faz mais de um mês. E aí ela disse que 90 pessoas com sintomas de coronavírus já tinham sido internadas antes daquele grande anúncio em Wuhan, tá bom? Assim, a gente sabe que é difícil ter essa questão de informações, até porque ninguém conhecia, mas é importante o OMS estar lá, que faça um bom trabalho e ajude a descobrir a origem de tudo isso. E que a vacina chegue logo aqui, porque lá nos Estados Unidos, voando mais de 1 milhão de vacinas por dia, aqui a gente tem 5 milhões de vacinados, que praticamente não é nada. Para a gente olhar aí a imunização de rebanho, tem que crescer muito essa vacinação. Não vejo a hora de tomar essa vacina. Meus filhos estão voltando para a escola. Confesso que dá um medo grande. Ontem eu li uma notícia aqui no Reino Unido, mais de 100 crianças foram internadas com impactos aí do coronavírus. Enfim, que chegue logo essa vacina, e poderia ter uma para criança também, né? Bom, vamos para os índices dessa manhã. Bom, nessa manhã destaque de alta para mim a Baidu, 2,60%, eu só coloco quando são oscilações mais relevantes, tá? Dow Jones Futuro subindo 0,22, Nasdaq 0,47, S&P subindo 0,29. Vamos dar uma olhadinha agora na Europa. Stock Europe subindo 0,30. O VIX cai 0,95. Petróleo cai 0,53. E o Bitcoin cai 1,16. 46.120 dólares. E outra coisa, coloca a criptomoeda no teu radar. Eu demorei bastante, só comecei a colocar no meu radar na hora que o investidor institucional lá nos Estados Unidos começou a comprar. Estou falando com meus clientes também. Acho muito importante que todo mundo pense em colocar um pouquinho, porque a simetria, se isso realmente for o futuro, coloca lá 1, 2% do patrimônio, 3%, não coloca coisa relevante, porque se isso realmente não vale nada, como tem gente respeitada no setor financeiro diz que isso daí é uma bolha, enfim, tem gente respeitada dizendo que isso é o futuro. Dada a simetria, que a gente não tem bola de cristal, acho que vale a pena colocar um pouquinho. Como eu comentei, a gente vai ter aqui uma live com o pessoal do Hashdex, que é a ferramenta que eu utilizei para comprar criptomoedas, tá bom? Eu ainda não estudei, eu tentei até comprar direto agora eu não me lembro, a Exchange, mas estava complicado de mandar o recurso para lá, acabei indo para fundo. Mas é algo que a gente tem que estudar, saber como faz, tá? Então, é algo que futuramente, com certeza, a gente vai focar para entender como é que funciona, quais são as criptomoedas e como é que elas funcionam, tá bom? Vamos agora para as últimas notícias. Saiu ontem, mas eventualmente você pode não ter visto o fechamento. IMC e Raízen fecham um acordo comercial com postos da Shell. A IMC vai conversar com os donos de postos, fazer propostas para colocar suas redes de restaurante nesses postos, tá bom? União Europeia mantém projeção de inflação da zona do euro em 2022 em 1,3%.
Suzano capta 1,57 1 bilhão 570 milhões de dólares em operação de 6 anos e liquida a dívida com BNDES. Produção do OPEP cresce 360 mil barris de petróleo em janeiro. Talvez seja por isso que o petróleo está caindo 0,5% hoje. Realmente não fui ler notícias sobre petróleo, mas faz bastante sentido. E a gente não pode esquecer que foram 8 pregões consecutivos de alta para o petróleo. Então, faz sentido com esse aumento de produção e uma realização. E a nossa Petrobras lá patinando, né, com toda essa questão política, ingerência. Era para ter voado. Meirelles, em entrevista: não adianta grandes planos, tem que privatizar mesmo, sem dúvida nenhuma. Tem que privatizar tudo, olhar para frente, direcionar esse dinheiro para educação, infraestrutura, aí a gente começa a sonhar com um Brasil melhor, né? Ativa retoma cobertura em B2W com recomendação de compra e Magazine Luiza como neutra. Trabalhei 8 anos na Ativa, uma casa que eu respeito, mas minha casa tá aqui. Ô, guide, vem com a gente. Pessoal, espero que todos tenham um ótimo dia, que estejam com saúde, que as ações que vocês compraram subam e a que vocês queiram comprar caiam, contando que não seja a minha. E, finalizando o dia, Stand clear of the closing doors, please. Muito obrigado pelo seu tempo e até o fechamento.